Bom, vamos lá, ó. A gente dá mais sequência também a essa do Mineiro, tá? A gente volta a falar sobre isso. E tem também a decisão no Rio de Janeiro com a conquista do Flamengo. Ô, Bruno, você falou da repercussão da briga em Portugal. Tem repercussão de Leonardo Jardim, um jogo, um título com o Flamengo? É pra mim, Bruno, porque cortou aqui, perdão, desculpa. Pra você, pra você. Mas então repete a pergunta, porque cortou, desculpa. Não, era qual é a repercussão do primeiro título do Leonardo Jardim com o Flamengo? Um jogo, um título. Tem repercussão aí? Aqui em Portugal, muito honestamente, repercussão curta, né? Até porque ontem, enfim, até para trazer o contexto, teve aqui em Portugal ontem Benfica e Porto no Estádio da Luz, um empate, enfim, no fim do jogo, o Mourinho sendo expulso, chamando, enfim, não para briga, né? Porque o Lúcio Gonzalez, argentino, chamou o Mourinho de traidor, ele foi expulso, depois teve um pênalti que não foi pênalti no último lance, enfim. Então a imprensa em Portugal está muito marcada hoje pelos acontecimentos do jogo de ontem. Sim, foi destaque, mas um destaque pequeno. Primeiro porque o Jardim não tem o impacto que tem, por exemplo, o Abel Ferreira, o impacto que tinha lá atrás o Jorge Jesus. O Leonardo Jardim não tem tanta mídia em Portugal como os seus compatriotas, apesar de ser o Flamengo, que sempre dá muita margem aqui para a imprensa, para a discussão. Então, em Portugal não ficou tão ainda consolidada essa questão do título do Flamengo do Jardim, porque perde espaço na concorrência para o jogo de ontem que teve na Liga Portuguesa. O que a gente pode traçar sim já são as consequências desse título do lado do Leonardo Jardim. Mas aí eu deixo para conversar um pouco mais durante a live para tentar passar para vocês aquilo que eu ouvi das pessoas que trabalham com o Jardim sobre a preparação dele para esse jogo e como ele encarou depois o pós-jogo, pós-título. Ah, então tem bom esse bastidor. Porque aí é curioso também, são 3 títulos seguidos do Flamengo no Carioca, com 3 técnicos diferentes, Felipe. Loucura isso, Tite, né? Felipe, Luiz e agora o Jardim. Com um jogo o cara já conquistou o título, né? Eu vi o BAP, ele foi entrevistado ali no gramado ontem por vários veículos de imprensa e perguntaram sobre o Felipe Luiz. E até se ele ia receber a medalha, e é o futuro do Felipe, como foi toda essa situação. E teve uma hora que ele se recusou a responder uma pergunta, falou, pô, a gente foi campeão carioca, a gente devia estar falando do tricampeonato, não disso. Aí saiu vazado da pergunta do repórter. E o Leão ainda tá lembrando que, ó, desde 19 o Flamengo chega à decisão do Carioca, sempre com um técnico diferente. Desde 2019. De Abel Braga, Jorge Jesus, depois quem foi? O Domi, talvez? Domi, Rogério, Rogério Ceni, Dorival. Vitor Pereira, quem mais? O Dorival acho que nem jogou. Ele chega na reta final, ganha Libertadores e Copa do Brasil tempo, né? e o demitem. Aí vem o Vitor Pereira. Vitor Pereira em 23, não é isso? Paulo Souza em 24. Felipe Luiz, Tite, Felipe Luiz e agora Isso. o Leonardo Jardim. Esse Caramba, quanta mudança, né? Mas é o Flamengo que vai acumulando esses títulos, Hernan. E estilos diferentes, né, de treinadores, até personalidades, perfis. Enquanto isso, o Palmeiras tem um só treinador, né? Sim. Se você pega essa lista... E nós estamos falando do Flamengo, que ganha título todo ano e é o atual campeãozão do Brasil e da América do Sul. É o principal time da América do Sul hoje. Atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileiro. E mesmo assim, nessa mudança. Ontem eu estava acompanhando vários depoimentos de torcedores e teve um torcedor do Flamengo que me chamou a atenção, que ele falou assim, quando o Flamengo muda de treinador, o time começa a responder, porque o torcedor sabe que existe uma cobrança quando você tem em cima de um treinador, mudou o treinador, beleza, foi embora o Felipe, chega um novo treinador, o cara vai... O cara fala, agora é com a gente mesmo. E não só a comissão técnica nova, mas também os jogadores. Muda o astral. E eu comecei a parar para pensar, eu falei, é verdade. Toda vez que teve uma mudança, acho que tirando o Vitor Pereira, que foi um desastre, acho que o resto sempre teve uma evolução e o time conquistou do Flamengo. Mesmo conquistas na Bacia das Almas, que nem o Rogério no Brasileiro, lá na última rodada e tal. Mas, assim, é um Flamengo que muda mesmo de status. E ontem dava pra você perceber. Apesar do jogo ter sido muito ruim, foi bom, Aliás, a postura do Flamengo era outra. Você percebia ali o envolvimento dos jogadores com a comissão técnica. Estou falando de um jogo aqui, nem tô
Nem tô trazendo bastidor Não, de que tá é falando isso do e tal. jogo. Falando de uma percepção minha ali vendo o jogo, entendeu? Sim. Mas assim, é nítido quanto os caras estão ali. Como em Minas o jogo também não foi o melhor, como em São Paulo, e aí acho que muito também por conta da chuva, também não foi um baita jogo. Então, mas aí em Minas... No Sul também não foi. No Sul os caras brigaram por causa da água, você viu? Eu vi. Como é esse? Eu não vi, não. O Carlos Vinícius. Ah, não, eu vi, ele fez assim. Mas assim, ó, por exemplo, a diferença... Existe uma... Acho que é uma boa explicação essa. Eu não vi o Atlético Mineiro com essa mesma gana com Eduardo Domingues. Sabe, do jogador... Opa, chegou um treinador novo, vamos mudar e tal. Eu acho que continua um Atlético muito moroso, muito ali, sabe? Tipo, o Cruzeiro foi superior, mereceu ganhar, e o Atlético não atacava. Então, assim, você viu ontem o Flamengo, mesmo com um jogo ruim contra o Fluminense, nos movimentos ali você via um time querendo alguma coisa. Diferente do Atlético, né? E diferente do Fluminense, que aí é pra gente debater também nos programas de debate, que talvez tenha, sei lá, né, deixado a desejar um pouco. Ô, Bruno, o que você tem aí de bastidor, então, do Leonardo Jardim? Tem muita gente pedindo aqui, olha, pra repercutir, quer ver? Ó, o Gilson falou assim, a entrevista do Pedrinho também, ele parece que estava bravo lá com o Leonardo Jardim pelo que ele falou. Sobre essa questão da repercussão pós-entrevista do Pedrinho, não tive resposta ainda, mas naturalmente que perguntei para saber qual foi o impacto para o Jardim, enfim, para as pessoas que trabalham com o Leonardo Jardim. Essa resposta não tenho, talvez tenha durante a live. O que eu tenho é a interpretação, enfim, aquilo que o Jardim enxergou quando recebeu o elenco do Flamengo e depois, evidentemente, do título de ontem. Claro que falar em cima da vitória é muito fácil, porque quase sempre as mensagens vão ser positivas, etc. Vão falar que a gente tá passando pano, que tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas o Leonardo Jardim, que inicialmente quando chega acreditando que a primeira impressão poderia não ser a melhor, até porque tudo aquilo que aconteceu com o Felipe Luiz teve um desgaste entre os jogadores. E, aliás, ontem a entrevista do Léo Ortiz confirma na perfeição que os jogadores, especialmente os jogadores, continuam chateados, incomodados com a forma como foi administrada não só a saída do Felipe, mas a chegada, consequentemente, do Leonardo Jardim. Mas apesar desse impacto no elenco, o Jardim sentiu que foi muito bem recebido. E ele acreditava que quando chegasse teria um certo distanciamento, que não fosse abraçado logo de cara. E para surpresa dele, e essa foi a expressão que me usaram, para surpresa dele, entre ele e os jogadores, ótimo, espetacular, foi abraçado. Os jogadores entenderam, apesar do curto tempo de trabalho, aquilo que ele queria para o jogo contra o Fluminense. A conversa pós-título também foi positiva. Claro que falta ali ainda muito da intimidade, do entrosamento, de comissão técnica nova e jogadores, mas o clima entre eles muito positivo. Isso até surpreendeu o Leonardo Jardim, como eu disse, repito, acreditava que fosse demorar um pouco mais para conseguir essa confiança dos jogadores. Repito, claro que falar em cima da vitória é muito mais fácil, mas é a interpretação que eu tenho do lado do Leonardo Jardim, de acordo com aquilo que ele viu, sentiu, passou para pessoas próximas e essa mensagem me chegou. Mas ele sente claramente, e aí não é uma questão só de informação, é percepção de público, de imprensa, de todo mundo, que o elenco continua incomodado com a gestão que foi feita em relação à saída do Felipe Luiz, e reforço a entrevista do Léo Ortiz depois do jogo. Mas sobre o Leonardo Jardim, surpreso com a manifestação positiva, feliz, abraçado e pronto para continuar agora. Continuar não, né? Mas começar a sua história, e já começa com o pé direito. O trabalho feito pelo Felipe Luiz, ele recebe esse elenco forte, chega na final, ganha. Então é o começo de trabalho com o pé direito e fortalecido, abraçado pelo elenco. E tá incomodado com outras coisas, não tá incomodado com o Leonardo Jardim. Porque poderia ter uma rejeição, acho que principalmente por parte do elenco, que era, como a gente falava, muito próximo ao Felipe. Exato. Então é legal essa informação que o Bruno traz pra gente. E uma coisa que me chamou a atenção na final do Carioca ontem, foi na disputa de pênaltis, o Bap, o Leonardo Jardim e o Boto abraçados na beirada do campo, assim. Eu nunca tinha visto isso. Eu não lembro. No momento da batida, das cobranças, né? Sim, das cobranças eles estavam juntos ali. Mas depois do título, comemorando e tal. Isso me chamou a atenção porque, assim, a situação do Boto no Flamengo tá um pouco instável, né?
de uma troca na direção e os 3 estarem abraçados juntos, mas o Boto foi quem negociou a vinda do Leonardo Jardim. O BAP, nunca vi um presidente aí, não sei se tá, não, foi a imagem do... Essa é do final já. Do final, mas os 3 abraçados juntos na hora da cobrança dos pênaltis me chamou bastante atenção. Não sei, né? Pode ser que mude a situação? Estranho. Muda? Será que muda, Bruno? Assim, a nossa informação, a apuração minha, do Hernando, Pedro Ivo, é que sim, já houve a conversa em que eles, em comum acordo, aceitaram em breve, enfim, acabar com a relação, mas isso não será feito enquanto não existir a contratação de novo diretor. Então, entre eles, o que me explicam é o seguinte: tem aquilo que o BAP diz para as pessoas próximas, tem aquilo que o Boto diz para pessoas próximas, mas em nenhum momento eles estão numa rota de colisão absurda. O Boto não odeia o BAP, nem o BAP odeia o Boto. Claramente eles estão desgastados, mas desgastados por conta da forma especialmente como foi conduzida a demissão do Felipe Luiz e como cada um lidou com a pressão. Teve gente que culpou o BAP, depois teve gente que culpou o Boto, teve gente que culpou os dois. Então, e é curioso que, conversando com pessoas do Leonardo Jardim, assim que a gente traz a informação de que o negócio entre Boto e BAP cada vez mais, enfim, afastados, pensando já no desligamento do Boto, as pessoas que trabalham com o Leonardo Jardim se mostraram surpresas. Como assim? Pera lá, nos últimos 2, 3 dias parecia tudo bem, tá tudo bem, o Boto bem com o BAP bem com o Boto, o negócio com o Jardim fluiu perfeitamente. Mas olha, Bruno, confio em você. Se vocês têm a informação de que eles estão para romper esse contrato, maravilha. Mas a nossa interpretação no dia a dia, assinando o contrato, indo ao Ninho do Urubu, acompanhando tudo, é que para eles, pelo menos para a imagem ali, quando tem alguém assistindo, alguém acompanhando, tá tudo bem. Então eles conseguem pelo menos ser profissionais nesse momento. Mas o Boto sabe que tá pressionado e que tá para ir embora. O BAP sabe muito bem que já tem procurado e buscado outros nomes, porque com o Boto ele sentiu que o elenco vai ser muito difícil de lidar. Mas entre os dois a relação é boa. A questão é que os dois já perceberam que o desgaste existe. A relação não é boa, mas no geral não é entre eles. Entre eles a relação, pelo que eu entendi, é até ok, é boa, é profissional. Então, reforçando a nossa informação de sexta-feira, o Boto já aceitou e já entendeu que assim que o Flamengo contratar ou encaminhar um novo diretor, seja ele mais gerente ou mais diretor, enfim, alguém para o cargo do Boto, ele pega as coisinhas dele e vai embora num acordo feito com o BAP. Então, essa conversa já existiu de acordo com a nossa informação. E não à toa o Flamengo tem analisado e buscado alguns nomes. Na semana passada a gente falou um pouco do Edu Gaspar, já querendo aqui me antecipar aos próximos pontos, enfim, aos próximos temas sobre essa realidade hoje do Flamengo. O que me disseram é que um dos nomes fortes na cabeça do BAP, mas que dificilmente vai acontecer, é o do Thiago Escuro, o brasileiro do Mônaco. Ex-Red Bull Bragantino, ex-Cruzeiro, enfim, ex-Grupo Pão de Açúcar. O Thiago Escuro na cabeça do Boto seria o nome ideal. Agora, é muito difícil de acontecer porque o Escuro tá bem no Mônaco, foi pressionado pela torcida recentemente, mas hoje tá bem no futebol francês, tá bem no Principado e não tem grandes projetos de voltar ao Brasil num curto espaço de tempo, mas enfim, pode acontecer alguma reviravolta, uma negociação, logo veremos. Mas é o impacto de hoje, a realidade é essa do Flamengo. Pelo que ele conversou com a gente esses dias, ele tava bem feliz lá, né? Tava. Pra voltar pro Brasil, não parece que é a ideia dele de trabalho nesse momento. Ideia de cumprir o contrato. O Renan Pereira, não, Renato Pereira, tá falando assim, o Flamengo ganhou o jogo. Parece pelo posicionamento de vocês que o Flamengo ganhou o jogo de 3-0 do Fluminense. Ridículos. A gente falou aqui que o Flamengo ganhou o jogo. A gente falou da postura do time com um treinador novo, mano. Você é louco, irmão? Não, e outra coisa, Caralho, gente. Você ganhou um Fla-Flu numa decisão de campeonato. Ganhou nos pênaltis. Ninguém falou que o Flamengo ganhou no tempo interessa. normal. Se você ganhou um Fla-Flu numa decisão de campeonato e é tricampeão, você tem mérito e tem que comemorar. Você tá querendo diminuir a conquista do Flamengo? Cara que deu 2 treinos e tal. A gente tava trazendo e outra visão. coisa, a gente falou aqui que o jogo não foi bom. Exato. E acho que se o jogo não foi bom, na minha opinião, usando a carta Bruno Andrade, não é um programa de opinião, é de informação, mas usando a carta da opinião, se o jogo foi ruim é muito por conta do Fluminense. Eu esperava mais do Fluminense. O Flamengo era esperado, o cara nem como o Hernão falou aqui,
Leonardo Jardim deu um treino pro Flamengo completo, no e máximo. o Fluminense a gente elogiava como uma das equipes que melhor jogava no Brasil, ou como melhor joga no Brasil nesse início de temporada. Sim. Então a minha decepção tá com o Fluminense. Sim. E eu não vou tirar mérito do Flamengo que ganha um Fla-Flu numa final de campeonato. Mas ao invés de reclamar, ele podia deixar o like, né? É. Ele podia subir 2 mil likes hoje. Demos moral pra ele ainda. Exato, o Hernan Fernando xingou, mas Pereira. xingou com carinho. Olha